Bom dia, Paula, é isso mesmo. Bom dia a você de todo o Brasil. 22 de fevereiro, dia da Cátedra de São Pedro. A celebração da católica coloca em evidência a missão peculiar que Jesus confiou a Pedro. Daqui a pouco, direto da Terra Santa, vamos a Galileia, conhecer o local onde Pedro viveu e recebeu o chamado para ser o primeiro papa da história. A gente já começa essa edição com imagens lá de Salvador, na capital baiana. O dia vai ser de sol, com chuva passageira. Os termômetros por lá ficam entre 24 e 31 graus. Aqui no Brasil, nossa equipe está em Petrópolis e acompanha a população nesses dias tão difíceis. E todo momento de fé e solidariedade que estão vivendo por lá. Uma semana após o temporal e os deslizamentos, os bombeiros seguem buscando por vítimas. No CN Notícias, você fica por dentro dos principais fatos desta manhã. A gente volta em 2 minutos, mas antes vamos dar uma olhadinha no céu de Campo Grande. Por lá tem sol entre nuvens agora de manhã e pode chover, ter pancadas de chuva à tarde. A máxima chega aos 32 graus. Na Terra Santa, a celebração da festa da Cátedra de São Pedro aconteceu em uma missa solene realizada na Galileia. A Danúbia Gleiser mostra pra gente. Eu estou em Tiberíades, ao norte do país, onde há uma igreja franciscana dedicada a São Pedro, localizada às margens do Mar da Galileia, região muito conhecida pelo pescador Simão, que aqui presenciou muitos milagres que Jesus realizou, como a pesca milagrosa. E de um simples pescador se tornou pescador de homens e o primeiro Papa. Missão celebrada pela Igreja na festa da Cátedra de São Pedro, que aqui na Terra Santa reuniu franciscanos, religiosos e cristãos locais na missa solene, aqui em Tiberíades. A celebração foi presidida por Frei Dobromir Yastal, vigário da Custódia da Terra Santa. A festa da Cátedra de São Pedro é uma das mais importantes festas para a vida e unidade da Igreja. Esta festa, obviamente de forma simbólica, refere-se ao chamado e à missão que Cristo confiou a Pedro. Esta entrega tem sua dimensão pessoal, mas a missão confiada não se esgota, não termina com Pedro, mas continua com seus sucessores, de modo a abraçar toda a Igreja e cada um de nós. Abbracciare anche l'intera Chiesa e ciascuno di noi. De Tiberíades, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Danúbia. E aqui no Brasil, uma semana depois das fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a cidade começa sua reconstrução. Muitos dos desabrigados ainda não têm para onde ir. A igreja tem sido muito importante no acolhimento dessas pessoas. Agora vamos conversar com o Felipe Melo, que está em Petrópolis e fala melhor sobre essa situação. Bom dia, Felipe. Olá, Adelita, muito bom dia a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Dia muito bonito aqui em Petrópolis. Sol, a abertura aqui das nuvens, céu azul. Mas, claro, este cenário era o desejado na última semana. Há 7 dias, as fortes chuvas que atingiram a cidade devastaram parte do centro e muitas das encostas. Aqui ao fundo nós temos a Casa da Princesa Isabel, aqui um córrego que leva lá ao fundo da Universidade Católica de Petrópolis. E todo esse cenário que a gente vê hoje muito bonito estava tomado pelas águas e pelas lamas. Aqui na nossa frente, em frente à Catedral de Petrópolis, muitos corpos foram encontrados, vítimas dessas fortes chuvas no último dia 15. Bom, as previsões do tempo para hoje ainda são de tempo nublado, encoberto e possibilidade de chuvas logo mais, à noite também durante a madrugada. Mas se o tempo ficar assim, facilita muito a estabilidade do solo e a continuidade dos trabalhos da Defesa Civil. Atualmente, o último balanço mostra 182 óbitos, sendo que 168 pessoas já foram identificadas e os trabalhos em busca dos mais de 100 desaparecidos continuam intensamente em todo o município, além do trabalho de reconstrução. Bom, a Defesa Civil já fez 300 análises de imóveis para saber se poderia liberá-los ou não para os moradores retornarem, e muitos não poderão.
E aí quem tem contribuído para abrigar essas pessoas é a igreja. E a igreja tem um papel importantíssimo nisso. E é sobre essas doações e esse trabalho que a gente vai conversar aqui. Nós estamos em frente à Catedral de Petrópolis, a Catedral de São Pedro de Alcântara, que está passando por uma reforma importante, construção aqui da cidade, que tem marcos importantes. Pode ir aqui para um pouquinho, e quem vai conversar com a gente é o padre Ademilson Ferreira, pároco aqui da Catedral de São Pedro de Alcântara. Padre, a catedral é muito bonita, a vista que nós temos hoje é muito bonita, mas nos últimos dias o cenário não era nada bom. Como que a igreja tem mostrado força para poder acolher essas pessoas? Isso, nós estamos abrindo os nossos espaços, nós estamos acolhendo não só as pessoas que vêm para doar o seu trabalho, mas também as diversas doações, o que mostra que nesse cenário que tem as marcas de um drama, que há também um sinal de esperança na fraternidade, na caridade de tantos irmãos e irmãs que estão agora nos socorrendo nesse primeiro momento. Digo primeiro momento, porque nós agora somos chamados a socorrer as primeiras necessidades, as necessidades mais imediatas. Mas vem também um pós-catástrofe, quer dizer, a sociedade tem um papel importante e com a sociedade, a igreja, de ajudar esses irmãos e irmãs a reconstruírem as suas vidas, né? As suas casas, a voltarem para os seus lares com toda a dignidade que é inerente à pessoa humana. A gente agradece ao padre Ademilson. A Catedral aqui de Petrópolis tem recebido diversas doações, água, remédios, que tem sido muito importante para poder acolher essas famílias que estão necessitando de ajuda. Então, se você quer ajudar, procure os sites, as páginas das paróquias, também da Diocese de Petrópolis, para poder fazer a sua ajuda de forma pontual e principalmente de forma financeira, já que os mantimentos, as doações materiais já chegaram em grande quantidade. Agora é preciso entregá-las à população. Então, se você quer contribuir, procure esses meios para poder fazer uma contribuição e saber que essas pessoas serão ajudadas e acolhidas, assim como as igrejas aqui da Diocese têm feito. Volto com vocês aí em São Paulo e continuamos acompanhando o trabalho de reconstrução da igreja, das pessoas e da cidade de Petrópolis. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, Felipe Melo para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Felipe. E a última semana de fevereiro tem previsão de instabilidade em todo o Brasil. Em Petrópolis e outras cidades da região serrana do Rio de Janeiro, a chuva ainda é uma realidade e pode continuar até amanhã. Vamos ver como fica o tempo. Nesta última terça-feira do mês, a situação ainda é preocupante nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais por causa das chuvas mais fortes e intensas. Entre ontem e hoje, espera-se acumulados de chuva de 50 a 100 milímetros em toda a Serra Fluminense, com possibilidade de ultrapassar até mesmo os 150 milímetros até quarta-feira. As áreas mais afetadas foram a zona da Mata Mineira e a Serra Fluminense. Por isso, se estende para essa semana o alerta de risco geohidrológico, como alagamentos, deslizamentos de terra, enxurradas e enchentes. As temperaturas nas capitais variam entre 18 e 29 graus em Belo Horizonte e 23 e 32 graus no Rio de Janeiro. No Nordeste, a zona de convergência intertropical atua no litoral norte da região e também deixa o céu carregado do norte do Maranhão até Ceará. Tempo firme no sul da Bahia até o interior do Rio Grande do Norte. E no sul do país, um alívio. Um sistema de baixa pressão chega à região e deixa as temperaturas mais amenas após um longo período de calor. A chuva cai em quase todas as áreas dos 3 estados de forma mais intensa na Serra Gaúcha e leste de Santa Catarina. Os termômetros nas capitais variam entre 21 e 29 graus em Porto Alegre, 21 e 30 em Florianópolis, 19 e 28 graus em Curitiba. E ainda falando em clima, uma tempestade deixou rastros de destruição no Reino Unido. A Rainha Elizabeth também expressou solidariedade às vítimas da tragédia em Petrópolis. As informações direto de Londres com a Vanessa Andrade. Ventos com mais de 190 km por hora deixaram o país em alerta máximo.
Na sexta-feira, Londres teve alerta vermelho e as pessoas foram aconselhadas a trabalharem de casa. Voos e transporte públicos foram cancelados e até o correio interrompeu as suas atividades. A ventania tomou caminhões, derrubou árvores e destruiu telhados por todo o território. Ainda se espera outras ventanias, mas elas devem ser mais fracas. Nessa segunda-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou em coletiva de imprensa que todas as restrições contra a Covid-19 serão derrubadas a partir desta quinta-feira. Segundo ele, o país tem, abre aspas, níveis de imunidade suficientes para acreditar na vacina e em tratamentos, fecha aspas. A decisão envolve o fim do auto-isolamento para pessoas testadas positivo com Covid-19 e na distribuição de testes gratuitos para a população. E a assessoria de imprensa do Palácio de Buckingham confirmou que a Rainha Elizabeth II testou positivo para a Covid-19. Ela apresenta sintomas leves de gripe e a monarca já tem 3 doses da vacina. Ela disse que vai seguir trabalhando do seu escritório no Castelo de Windsor, lugar onde ela está morando desde o início da pandemia. E por meio de uma rede social, a rainha prestou solidariedade às vítimas da tragédia de Petrópolis. Ela disse que ficou muito triste ao saber da trágica perda de vidas e da destruição causada pelas terríveis enchentes no Brasil e que está unida em oração. De Londres, Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Vanessa. A gente volta aqui para o Brasil e começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Esse ano teremos uma novidade para quem deseja concorrer a bolsas de estudo em escolas particulares. Quem traz essa informação para a gente é a Gabriele Dutra, lá de Belo Horizonte. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Delita. Bom dia a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. A novidade do ProUni deste ano é que o Ministério da Educação mudou as diretrizes do programa e serão aceitas as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2020 e 2021. Ainda de acordo com o MEC, o sistema irá considerar automaticamente a pontuação mais alta obtida. Lembrando que o ProUni é uma iniciativa do governo brasileiro que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas para estudantes de baixa renda e que não têm um diploma no ensino superior. Para se inscrever, o candidato deve acessar o portal único de acesso ao ensino superior no site do governo federal, onde serão oferecidas mais de 200 mil bolsas. Também é necessário, para se candidatar às vagas, o estudante informar a renda mensal. No caso das bolsas integrais de até 100%, essa renda não pode ultrapassar um salário e meio por pessoas. Agora, no caso das bolsas parciais de 50% de desconto, a renda não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Também é necessário ter cursado o ensino médio em uma rede pública e, no caso de uma rede privada, desde que esse aluno ele tenha sido bolsista integral durante todo o ensino médio. Então, reforçando, as inscrições para o ProUni, elas começam hoje e vão até o dia 25 de fevereiro, na sexta-feira. E, Adelita, hoje também será divulgado o resultado do SISU do primeiro semestre de 2022. Quem for aprovado na chamada regular tem do dia 23 de fevereiro até o dia 8 de março para fazer a matrícula ou registro acadêmico na instituição de ensino. Agora, quem não foi aprovado nessa primeira chamada, ainda tem a chance de se inscrever na lista de espera de um dos cursos escolhidos pelo candidato no ato da inscrição. Adelita, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigada, Gabriele. A seguir, Putin reconhece 2 regiões separatistas da Ucrânia como independentes. Veja aí como fica o tempo em Curitiba, céu com algumas nuvens e pode chover a partir da tarde. A máxima chega aos 31 graus. A Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto de lei que libera os jogos de azar no Brasil. O Francisco Coelho está lá em Brasília e vai nos atualizar sobre esse assunto. Bom dia, Francisco.
Bom dia para você e a todos que nos assistem. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu colocar na pauta de votações da Câmara desta terça-feira o projeto que tramita há 31 anos no Congresso Nacional. O projeto permite a liberação dos jogos de azar no Brasil e o funcionamento de cassinos, bingos e do jogo do bicho. O texto enfrenta resistência no Congresso Nacional e também permite a extinção de processos de pessoas acusadas da prática que é considerada criminosa. Os jogos de azar já foram permitidos no Brasil, mas proibidos em 1946. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, se posicionou contrária à aprovação do projeto. Os bispos reafirmaram que o voto a favor ao texto representa um desprezo às nossas famílias e a seus direitos fundamentais. E uma outra notícia, entre os dias 10 e 20 de março, o Senado será iluminado pela cor amarela, em homenagem ao mês de combate à endometriose. A doença é uma inflamação do endométrio e provoca fortes dores. As mulheres que são acometidas por essa doença sabem o quanto é difícil suportar a dor. O diagnóstico tardio da doença pode provocar a infertilidade. Cerca de 10 milhões de brasileiras convivem com a doença. Parlamentares também articulam a aprovação de projetos que beneficiam o tratamento e o diagnóstico dessa doença no Sistema Único de Saúde brasileiro. E uma última notícia, a Polícia Rodoviária Federal disse que apreendeu nos últimos 3 anos mais de 23 bilhões de reais em produtos frutos do crime organizado. 1.800 toneladas de drogas foram apreendidas e 130 mil pessoas foram presas. Neste ano, a PRF deve receber um investimento de cerca de 370 bilhões de reais para combater o crime organizado. Eu volto com você nos estúdios na capital paulista. Obrigada, Francisco. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que reconhece 2 regiões separatistas da Ucrânia como independentes do país. Essa declaração gerou repercussão entre diversos líderes mundiais. Priscila Rodrigues, de Nova York, traz mais detalhes. Em discurso feito pela TV, Vladimir Putin anunciou nesta segunda-feira que reconhece 2 regiões separatistas da Ucrânia, Luhansk e Donetsk, como independentes, dando mais um passo que ajuda a incendiar a crise no leste europeu. Durante seu discurso de quase 1 hora na TV russa, Putin afirmou que a Ucrânia moderna foi criada pela Rússia, que não é apenas um país vizinho, mas parte da história. E alegou que a Ucrânia tem um governo fantoche do Ocidente e que o país representa ameaça à Rússia. Diversos líderes mundiais condenaram a decisão do presidente russo. De acordo com o alto representante da União Europeia, Josep Borrell, na Ucrânia, a Rússia criou a principal ameaça à paz e à estabilidade na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente americano Joe Biden, em um comunicado à Casa Branca, disse que planeja impor novas sanções ao comércio e financiamento nos 2 territórios pró-Moscou e que anunciará medidas adicionais relacionadas à flagrante violação dos compromissos internacionais da Rússia. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Priscila. A seguir, um curso de culinária para moradores de rua aqui na capital. Saímos para o intervalo com imagens do Rio de Janeiro. Por lá tem um sol bonito, aumento de nuvens agora de manhã e pode ter uma chuva à tarde. Os termômetros podem bater a marca dos 35 graus. A gente volta em 2 minutos. Neste mês, no centro da capital paulista, foi inaugurada uma escola de cozinha solidária, que tem como foco profissionalizar quem está em situação de rua. A Aline Messi está lá no local e traz mais detalhes dessa iniciativa para a gente, né? Bom dia, Aline. Já tem comida sendo feita aí?
Bom dia, Adelita. Tem sim, o cheirinho por aqui tá bom, a cozinha tá atrás da gente, né? Por questão de higiene, a gente tá aqui do lado de fora. E vamos conversar com o Robson Mendonça, que é presidente do Movimento Estadual da População de Situação de Rua aqui de São Paulo. E foi ele que teve essa ideia, fundou esse projeto tão bonito. Bom dia, Robson. Como surgiu essa ideia aqui da Cozinha Solidária? É que a gente sempre pensou em trabalho de geração em renda, né? E nada melhor, porque a gente, na pandemia, fomos o pioneiro da alimentação para pop rua aqui em São Paulo, atendendo 2.000 pessoas. Aí lutamos para que nós pudéssemos produzir o próprio alimento e distribuir para ele. Porque não é por ser pessoas em situação de rua que não precisam de uma comida de qualidade. Tem que ter uma segurança alimentar adequada, né? E a prefeitura estava comprando em alguns restaurantes que a maioria trazia comida boa, mas outras nem tanto, porque achando que era para morador de rua, podia servir qualquer tipo de comida. Assim nós tivemos a ideia de criar essa cozinha solidária, onde eles pudessem aprender a fazer vários tipos de alimentos, né? Inclusive de países diferentes, assim se profissionalizando e sendo inserido no mercado de trabalho. Muito legal. Muito obrigada, viu, Robson? Uma linda iniciativa, né? Como o Robson contou, esse alimento aqui é distribuído depois também para o pessoal que está em situação de rua, então já profissionaliza e também alimenta muita gente que precisa. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline. Parabéns, né, por essa iniciativa, a todos que estão aí trabalhando, tentando dar um pouco de dignidade para esse pessoal de rua. E a gente encerra essa edição de hoje com imagens aqui da capital paulista. Hoje o dia tem poucas nuvens, céu bem azul e sem previsão de chuva. Fique com Deus, um ótimo dia para você, até amanhã.